Graça e paz, amém? Glória a Deus, para mim é uma satisfação muito grande poder estar com vocês e poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu gosto muito dessa mensagem, foi o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Mateus, capítulo de número 14. A partir do verso de número 22. Eu preciso mostrar a você hoje o que você precisa fazer nos momentos de crise. Como você precisa reagir quando a adversidade vier contra você. Eu costumo dizer que quanto mais tensão se coloca num arco, mais longe a flecha vai. Então, quando você estiver vivendo sob tensão, imagine que tu é uma flecha na mão de um valente. Então, quanto mais tensão que tiver difícil, espera. Que uma hora a tensão tem que acabar. E aí você vai voar alto. Você vai chegar onde ninguém chegou. Só que você precisa fazer o que ninguém fez. A diferença entre um derrotado e um vencedor, qual é? É que o derrotado faz coisas que o vencedor não faz. É ou não é? Dificilmente você vai encontrar disciplina num derrotado. Organização num derrotado. Determinação num derrotado. Isso são coisas que você encontra em vencedores. E Deus não tem panelinha que diz, gostei de você. Você vai vencer. Não gostei de tu. Tu vai perder. Não. Deus fica olhando para ver o que você vai fazer. Nós vivemos debaixo de lei de semeadura. Tudo que o homem semear, isso também. Então o segredo é você fazer algo de novo. Para a sua vida, por você mesmo. Aliás, o maior inimigo que você tem não é o diabo. Sabia disso? Aliás, eu deveria recomendar a você. Compre um espelho do seu tamanho. E todo dia de manhã, antes de fazer qualquer coisa, tem uma conversa com aquela pessoa que vai aparecer lá. Olhe para aquela pessoa e diga, você quer acabar com a minha vida. Você quer me destruir, eu sei que você quer, eu sei, você é perigosíssimo. Só não te mato porque é suicídio. Porque se você notar, o grande adversário que temos, somos nós mesmos. É ou não é? Então o que você faz quando as outras pessoas estão fazendo coisas diferentes? Porque hoje o objetivo da humanidade é uniformizar nossa mente. Pense o que todo mundo está pensando. Fale o que todo mundo está falando. Faça o que todo mundo está fazendo. Jiquiti, jiquiti, jiquiti. Não quero que a gente pense. É ou não é? A internet traz tudo pronto. Essa é a era que nós estamos vivendo. Então nós vamos dar uma olhadinha nesse texto. Mateus 14. Eu vou te mostrar 3 homens. E 4 atitudes. Mateus 14, 22. Diz assim a minha tradução. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao barco, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse,
vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Subiram ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Quero falar com você sobre pessoas diferenciadas. Pessoas que vivem acima da média. Pessoas que são capazes de fazer o que os outros não fariam em situações comuns. O texto diz no verso 22, logo em seguida, isso é na minha tradução, compeliu Jesus. Na minha tradução está compeliu. Tem alguém que não está com a tradução compeliu, tem outra coisa? Levante a mão assim. Qual a sua tradução, irmão? Hein? Insistiu. Tem alguém com outra que não é insistiu? Ordenou. Tem alguém que não é outro? Obrigou. Tá bom aí. Compeliu, insistiu, obrigou, mandou. O que indica que os discípulos não estavam a fim de entrar. Porque senão ele não precisava de obrigar. Ele falou: quero todo mundo nesse barco. No barco. No barco, estou mandando, não estou pedindo, estou mandando. Entra no barco. Vocês não são meu discípulo, tem que obedecer. Entra nesse barco agora. O discípulo tinha inúmeros motivos para não querer entrar no barco. A última vez que estiveram no barco, quase que morreram afogados. Onde Jesus estava dormindo, lembra? E pior, da outra vez, Jesus estava com eles. Se afundasse para eles, afundava para Jesus. Dessa vez Jesus disse: vão vocês que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. O discípulo pensará: agora ele está querendo matar a gente mesmo. Agora... Não, é porque cada momento com Jesus, recebemos de Jesus uma lição. As adversidades não estão aí para te destruir, estão para te educar, para fazer você crescer, gente. Tem que aprender, levantou de manhã, tem que ser bem-humorado, animado. É ou não é? Levantou de manhã, tem um montão de estrume do lado da sua cama, o que você pergunta? Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Tem gente que gosta de comiseração. Bom, pastor, estou sofrendo. Você não veio nesse mundo para sofrer, veio? Tem gente que acha que veio. De uma moça falou comigo: pastor, eu vim aqui para sofrer. Sofra, filha. Quem sou eu para tirar você tal privilégio? Agora, eu não vim. Eu vim aqui para que se cumpra na minha vida aquilo que a Bíblia diz que tem que se cumprir. Eu vim aqui para comer o melhor desta. Então, sofrer não é verbo para ser conjugado. Conjugo qualquer outra coisa, menos sofrer. Aliás, pelo menos em primeira pessoa já está bom. Eu sofro, não, tu sofre. Ele sofre. Nós não sofremos nada. Vós sofreis. Paulo e Silas estavam presos. Apanharam bastante. Eu imagino Silas falando: Paulo, bem que falaram, não anda com Paulo. E Paulo falando: cala a boca, Silas, cala a boca. Nossa, não, lá na prisão os dois resolveram conjugar o verbo adorar, porque a decisão é sua. É ou não é? Então o que você vai? Olha só, Jesus falou: entra no barco. No barco. E os discípulos entraram. Jesus falou: pode ir que eu vou depois, mas não disse que horas ia. O texto diz que o vento era... Quem mandou eles irem? Jesus. Jesus tinha autoridade sobre vento e mar. Então, se eles estão obedecendo, o vento tem que soprar para onde? Por que está soprando contra? Porque Jesus quer dar lição. Ensinar o discípulo. Era ruim, uma turma ruinzinha de aprender. A vida é assim, quanto menos você aprende, mais difícil fica. Deus manda uma lição, tu não aprende, ele diz: essa foi pouco, tem que mandar uma pior. E aí, gente, você tem que saber que você veio para ver. Esse dia uma senhora falou comigo: pastor, minha vida acabou. Eu falei: sério? Por quê? Meu marido morreu, você não soube não? Eu falei: soube, mas a frase está errada, acabou, foi a vida dele. A senhora ainda está legalzinha, dá uma ajeitadinha na carcaça. A senhora cata de novo. Ela falou: o senhor acha? Eu falei: acho. Lá foi ela, toda empinadinha.
Eu estou aqui para colocar as pessoas para frente, meu irmão. Estou aqui para puxar ninguém para trás, não. Então os discípulos entraram e foram. Quando de repente o mar fica grosso, revolto, a água querendo entrar, e eu imagino eles conversando. Ele vem. Alguém falou, vem. Ele falou que vinha. Mas quem vai entrar com ele nesse mar? Falou, mas ele falou que vem, ele vem. Só ia despedir o pessoal lá. Ia orar um pouquinho, estava vindo. Escurece, cadê? Gente, ele não vem não, hein? Ele vem não. Duvido que ele vem. Água entrando, nem todo mundo era pescador, Mateus era cobrador de impostos, não sei nem se ele sabia nadar. Aliás, quando a situação fica difícil, a adrenalina entra, é cada um. Eu imagino naquele barco, Pedro, que era o dono, jogando a água para fora com a cumbuquinha. Era o homem da energia, o Pedro. João não era o homem da energia, era o homem da oração. Jeová Jireh, eu não posso morrer não, poxa. É ou não é? Tomé era quem? O incrédulo, deve ter pensado o quê? Falei para a gente não vir. Natanael era o exigente, deve ter falado o quê? Falei para a gente vir num barco maior. Cada um reage de uma. O Judas Iscariotes era o tesoureiro, deve ter pensado o quê? Se isso afundar vai ser um prejuízo tremendo, hein, gente? André era o brincalhão, André era aquele que estava de olho no lanchinho do garoto, a multiplicação dos pães. Falou para Jesus, tem um garotinho aí com 5 pães e 2 peixinhos. Tinha mais de 5 pessoas, 5 mil para comer. André estava de brincadeira, de olho no lanche do garoto. Jesus aqui foi na brincadeira de André e criou o primeiro McFish, o sanduíche de pão com peixe. Então, quando a adrenalina entra, cada um reage de um jeito. E lá estão os discípulos dentro do barco. Escureceu. O texto diz que na 4ª vigília da noite. Tu sabe que horas é isso? Tu deve estar pensando, pastor, não sei nem que hora é a primeira vigília. Eu vou saber que hora é a 4ª. Ela começa às 18 e muda de 3 em 3. De 18 a 21, a primeira vigília. De 21 a meia-noite, segunda vigília. De meia-noite às 3, terceira vigília. De 3 às 4ª vigília. Aí ora a primeira, ora a segunda. Ou seja, Jesus foi encontrar com eles a partir das 3. Tudo escuro. Medo. Quem é que vem literalmente tirando onda? Andando em cima da água. Queria ver Newton olhando isso. Isaac Newton olhando isso. Ele andando em cima da água. Quando ele está chegando, alguém gritou, fantasma! Vê se coisa de alguém gritar, a turma está com medo. Ninguém correu. Não tinha para onde correr. E começou a gritar, fantasma! E não tinha mulher não, hein? Só machão. Aí Jesus falou, calma, gente. Que fantasma o quê? Sou eu. Aí Pedro, sempre ele. É sobre ele que eu quero falar. Se aproxima da beiradinha do barco, olha, madrugada, tudo escuro, ventando, mar sacudindo, neblina, tudo. É o senhor mesmo? Ele não tem nem certeza. Aí, se é o senhor, manda eu ir aí, poxa. O que o pessoal falou? Tá doido. Qual era o local mais seguro nessa ocasião? Qual era? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Esse é o problema. Você quer viver os milagres de Deus, mas não quer sair do barco. Você quer viver a glória de Deus, mas quer continuar na mesmice. O milagre de Deus não está no barquinho que você está vivendo, está lá fora. Está na hora de você fazer o que nunca fez, para você viver o que nunca viveu. Está na hora de você botar a mão na massa e agir, para que aconteça na sua vida coisas que nunca aconteceram. Pedro falou, eu quero ir aí. Ele era sócio do Tiago e João, que deve ter pensado o quê? Deixa ele ir. Ele não quer ir. Porque eu aprendi uma coisa, quem não sai do barco detesta ver você saindo. Aliás, quem não sai do barco torce para você afundar. Quando tu sai para fazer algo de diferente, o que o pessoal, quem não sai, fica falando? Afunda, afunda. Afunda, afunda.
Que dói muito nas pessoas que não têm coragem de fazer algo novo, não têm ousadia, e aí continua na mesmice. Pedro falou, eu quero ir aí fora. O que Jesus falou? Pedro, que isso, Pedro? Vim aqui, para andar em cima d'água tem que ter um conhecimento milenar. E só eu detenho tal conhecimento. Foi isso que Jesus falou para Pedro? O que Jesus falou para Pedro? Vem, filho, queres andar sobre as águas? Vou financiar seu projeto. Parei para te esperar. E o discípulo olhando, será que ele vai? Ele vai. E Pedro ousado, gente. Isso que eu gosto, ousadia. Está na hora de você fazer umas coisas diferentes para você mesmo. Tu não estuda e quer tirar umas notas boas. Aí, na hora da prova, põe a mão em cima da prova, Senhor, Deus poderoso, eterno, longânimo, preciso tirar uma nota boa, Deus fica olhando. Não posso fazer nada por ele. Não estudou? Está na hora de você fazer umas coisas. Estude como nunca estudou. Tire notas como nunca tirou. Trabalhe como nunca trabalhou. Prospere como nunca prosperou. Ame como nunca amou. Você vai ser amado como nunca foi. Continue fazendo as mesmas coisas. Continue recebendo as mesmas coisas. Pedro falou, eu quero ir aí. Jesus falou, vem. E ele saiu do barco e andou em cima d'água. Isso é sensacional, gente. Pedro andando. Pensa ele. Olhando para Jesus andando. Só que teve um momento que ele parou, olhou e falou assim, nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo, hein, gente? Perdeu o foco. Quando ele perde o foco, o que acontece? Ele começa e grita, Senhor, salva-me. Ele já estava quase chegando. Jesus só estendeu a mão e falou, segura aqui, homem de pouca. Se ele é de pouca fé, quem ficou no barco é de pouco o quê? Sabe o que eu gosto desse texto? É um culto de domingo. Vamos imaginar um culto de domingo na igreja dos apóstolos. 11 homens se levantando dentro da igreja e dizendo, olha só, esta semana vimos um homem andando sobre as águas. Só que num culto de domingo da igreja primitiva, um homem poderia levantar dentro da igreja e dizer o quê? O homem que eles viram andando sou eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Quem você quer ser? Você quer contar suas próprias histórias com Deus? Ou você quer ser um mero narrador de histórias alheias? A decisão é sua. Está na hora de você sair do barco, meu filho, para o seu casamento, sair do barco para a sua saúde, come a gordura da picanha, a pele do frango, não faz exercício, não dorme, não descansa. Aí está lá, pastor, o inimigo está furioso. Botou uma seta nas minhas coronárias. Eu imagino o diabo falando, não fiz nada não. Esse dia um cara falou comigo, o diabo me endividou. Falei, sério? Nunca vi isso. Como isso aconteceu, pastor? Se o senhor olhar minha fatura de cartão, pastor, o inimigo purinho, o devorador. Falei, filho, no próximo culto, na próxima segunda, que eu tenho um culto segunda, você vem aqui com a sua fatura do cartão. Sério, pastor, o senhor vai orar por mim? Falei, não, eu vou pagar o que o diabo comprou. A gente vai marcar o que o diabo comprou, coitado, né? Eu pago. Farofa, eu pago. Cachaça, eu pago. Galinha preta, eu pago. Capa vermelha, eu pago. Vela, eu pago. Tridente, eu pago. Ossada, eu pago. E ele assim, ó. Aí ele falou assim, o senhor é maluco? Eu falei, não, por quê? Porque o diabo não comprou nada no meu cartão. Falei, então você traz a fatura assim mesmo, que eu vou mostrar para você o nome do devorador, o CPF do devorador e o endereço do devorador lá no seu cartão. Porque tem gente que administra sua vida de uma forma tão errada, que eu imagino o diabo olhando, pensando assim, gente, nem eu.
faria uma besteira tão grande. Aliás, eu vou anotar essa para eu usar com os outros. Tem gente aí dando aula para o inimigo do que não se deve fazer. Está na hora de você fazer algo de novo, amém? Pelos seus negócios, pelos seus estudos, por sua saúde, por sua família, por você, pelo evangelho. Saia da mesmice, rapaz. Faça algo de novo. O que é que eu tenho que fazer? Se eu souber o que tu tem que fazer de novo, eu ia cobrar para falar, porque aí é consultoria. Já me basta saber o que eu tenho que fazer de novo. Quando eu fui pregar, eu falei, Senhor, o Senhor me dá umas palavras que o Senhor não está dando para os outros. Umas maneiras esquisitas de pregar. Deus falou, toma. Aí eu ganhei. Tem gente que não gosta quando eu estou pregando, sai. Eu não tenho problema com isso. Quando eu estou pregando que alguém sai, sabe o que minha mente pensa? Está tão bom que ele foi chamar mais gente. Ué, pare e pense. A Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, seu corpo anda na luz. Esse dia eu fui pregar no interior, o cara falou, o senhor mora no Rio de Janeiro? Eu falei, moro, o senhor parece mineiro, mas sou carioca e flamenguista, entendeu? E aí ele falou, o Rio de Janeiro é muito violento. Eu falei, não. Eu falei, não é. Lá tem bala perdida. Eu falei, a Bíblia tinha flecha perdida. Ele disse, a Bíblia fala isso, mas o Rio de Janeiro é muito violento. Eu falei, não é. Violento é do Jardim do Éden. Ele disse, por quê? Eu falei, porque Caim matou Abel, morreu 25% da população num dia só. Ele falou, não dá para conversar com o senhor não, dá não. Já vi que os caras vêm com as ideias comigo. Esse dia o cara encontrou comigo e falou, pastor, o senhor não é a favor do aborto? Eu falei, não, só é a favor do aborto quem já nasceu. Pergunta quem vai nascer se é a favor. Ele falou, mas o senhor tinha que ser. Eu falei, sabe que eu não queria que fosse a favor do aborto? Ele falou, não. Eu falei, sua mãe. E se ela fosse a favor do aborto, eu não estava tendo essa conversa indesejada agora. Ele virou as costas e foi embora. Gente, eu preciso impulsionar você a fazer algo de novo. Quem é a mulher que está aqui que o marido não está? Levante a mão. Só a senhora que está. Isso. Chega em casa hoje. A senhora vai sair do barco. Fazer o que nunca fez. A senhora vai pegar seu marido. Vai pegar ele, mas vai pegar ele assim, bem desprevenido. Agarrar ele com violência. Como uma presa é agarrada pelo predador. A senhora pega ele, puxa, beija na boca dele. Beija na boca dele, mas beija na boca dele. Beija. Quando ele fizer assim, ó, ele vai falar assim, que é isso? Você fala, saí do barco hoje. Sabe o que ele vai falar para a senhora? Vou afundar esse barco para você nunca mais voltar. Está na hora de você fazer algo de novo, gente. Para você viver o que nunca viveu, é assim que funciona. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Eu preciso te mostrar o segundo indivíduo. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Dá uma olhadinha, capítulo 17. Verso de número 24. Primeiro Samuel 17, 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ué? Está aqui, aí. Falei do 23, pulou por 26. Todos os israelitas, repita comigo, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Olhe para mim aqui agora, preciso da sua atenção. Todos os israelitas, vendo aquele homem, que homem era esse? Que homem era esse? Um homem de aproximadamente 3 metros, 3 metros e 10. Campeão dos filisteus, especialista em duelo, ganhou todas as lutas dele por nocaute permanente. Finalizador. O cara. Aquela coisa imensa. Quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara é matador profissional. Aquela coisa exuberante. Todo mundo de Israel tinha o que dele? Tinha o que dele?
Quando Deus chega no Éden, e Deus é engraçado demais. Se tem alguém engraçado, esse alguém é Deus. É só você olhar o Velho Testamento e o Novo. Que olha, Deus chega no Éden, o onipresente, onisciente e onipotente, chega no Éden e diz assim: Adão, cadê você? Adão sumiu. Ele tá ou não está de brincadeira? Vão prender Jesus no Getsemane. Jesus se aproxima do soldado e diz assim: quem vocês estão procurando? Você não está de palhaçada, não sei o que é. Não é? Um cara está 38 anos na beira de um tanque. Jesus se aproxima dele e diz: queres ficar são? Não, vem aqui de bobeira, todo dia. O Bartimeu desesperado gritando: filho de... Jesus chama o cego e diz: o que queres que eu te faça? O cego deve pensar: se eu me arruma um cão guia, se eu me arrumar um cão guia vai me ajudar tanto. Então você acha que Deus não tem bom humor? Vai ler a Bíblia. Todo mundo olhava para o gigante e sentia. Gente, gigante não é lugar para posicionar seus olhos. Seus olhos têm que estar no Senhor. Amém? Seja o problema pequenininho ou grandão, não fica olhando para problema. Problema não é lugar de botar sua atenção. Se você olhar para o problema, você vai ter medo. Olhe para Deus e o problema diminui. Olhe para o problema e ele cresce. Todo mundo olha, que gigante, gente, grande. Os mais religiosos diriam: benza a Deus. Que gigantão. Só que lá em Israel tinha um garoto. Tomava conta de umas ovelhinhas. Valente, rapaz. Um menino. E agora esse menino chega, depois de 40 dias que o gigante saía assim, ó, das fileiras dos filisteus, no vale, e falava assim para Israel: tem algum homem aí? Se tiver, vem aqui, meu filho. Duelo. Eu, você e eu. Os homens de Israel falavam a mesma coisa que vocês estão falando agora. Nada. Ele está chamando um para lutar. Ele não tem juízo não, esse grandão. Eu tenho família, hein? Mas vale um covarde vivo que um herói morto. Nem ligo. Lá. Deixa ele chamar. Quero pra... No 40º dia, todo dia, esse gigante falava: quero um homem. Acho até que era um cara esquisito. 40 dias pedindo um homem para ele. Precisa rever seus conceitos, esse tal de Golias. No 40º dia, quem é que chega no Vale de Socó? Com o jumentinho, queijinho, pãozinho e leitinho. Estacionou o jumento dele e perguntou para o irmão mais velho: como é que está aí a guerra? O irmão falou: tudo sob controle do gigante. O gigante ao centro, tem um cara grande aí, Davi. Menino, nesse exato momento que Davi está conversando com o irmão, quem é que sai? Golias, no horário certinho. E gritou: tem algum homem aí? Todo mundo. Se tiver algum homem aí, cai na roda. Todo mundo quieto. Davi falou assim: hã? O irmão dele falou: cala essa boca e vai apacentar as ovelhas do papai, seu pretensioso. Davi falou: o que é que eu fiz? Se desviou do irmão, chamou alguém e falou: o que vão dar para quem matar esse gigante? Alguém falou: fica rico, mas tem que estar vivo. Segundo prêmio, casa com a princesa, a Mikau, japonesinha. Se não era japonesa, tinha nome, Mikau. Não. Terceiro prêmio, a casa dele nunca mais paga. Davi falou: pode falar para o gigante que eu arrebento ele. Porque quando todo mundo está olhando para o gigante, não se escandalize com o que eu vou falar agora não, hein? Que é meio escandalizador. Todo mundo está olhando para o gigante. Davi falou: quem é esse circunciso? Todo mundo olhando para o gigante. Davi está olhando para onde? Esquisito, né? Todo mundo olha para o gigante, Davi para a circuncisão.
Mas por quê? A circuncisão dizia algo para um homem de Israel: Deus é contigo, Deus tem aliança com você. Não olhe no tamanho do adversário, olhe no tamanho do teu Deus. Você precisa colocar isso. Davi olha para a circuncisão e falou assim: eu sou circuncidado e ele não. Nesse momento, Golias se perde, amaldiçoa Davi por todos os seus deuses. E ele comete uma infração gravíssima. Pois Davi era descendente de Abraão, e Deus prometeu que todos que o abençoassem seriam, e todos que amaldiçoassem. Davi pensou: acabou de morrer. Está em pé aí à toa. Mas Davi diz: eu mato esse gigante. O que o pessoal falou? Maconha. Está pancado, mano. Fumou um pedrão de crack. Porque todas as vezes que você sair do convencional, vão dizer que você enlouqueceu. Toda vez que Deus te inspirar para fazer algo de novo e de diferente, as pessoas vão criticá-lo, não vão entender. E não queiram que elas te entendam. Aliás, quando Pedro saiu do barco, quem foi atrás dele? Ninguém. Quando Deus mandar você fazer algo diferente, faça. Quando Deus te inspirar, faça. Não espere ser ovacionado. Não espere que as outras pessoas vão aplaudir você. Mas faça, que você verá o que vai acontecer na sua vida. Davi diz: eu quero matar o gigante. Alguém falou: leva esse menino para Saul. Fazer um toque psicológico. Ele não está bem. Pegaram ele e falou: Saul, porque ele precisava da autorização do rei para ser o representante legal de Israel. Como não tinha outro, falaram: Saul, esse menino aí, ó, músico, falou na frente de todo mundo que mata o gigante, ó. Convence ele aí. Saul falou: Davi, deixa eu falar uma coisa para tu. Quanto a esse gigante, você não pode ir. Não pode ir. Ele é matador desde garotinho. Quase matou a mãe. E esse cara, você não vai ganhar dele. Entendeu? Aliás, tu vai me causar mais problema, porque é você que toca para me dormir. Não tem Gadernal, Lexotan, Diazepam. Você morre, aí é que eu não durmo, garoto. Vai para casa, vai para casa, vai para casa. Davi falou: calma, calma, Saul. Falou uma coisa para tu. Presta atenção aqui agora no que eu vou falar para tu. Saul, estava eu apacentando as ovelhas do papai. Quando numa determinada ocasião vem o urso. O urso veio e falou: eu vou pegar uma ovelha. Eu falei: aqui tem pastor. O urso não acreditou em mim, partiu para dentro e matei o urso. Em outra ocasião, um leão que não sabia do óbito do urso. Falei: olha, já tem aqui um morto aqui, isso vai dar problema com o Ibama. Mas se pegar uma ovelha dessa, o leão não acreditou, matei o leão. Então vou logo falando para tu. Eu matei leão e urso. E esse gigante vai ser como um deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma perguntinha básica. Você chegar aqui hoje, quantos leões e urso você já venceu na vida? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te derrotar. Porque o Deus que te deu vitória lá atrás continua o mesmo para te dar vitória hoje. Deus não muda. Ele é fiel. Amém? É isso que Davi está falando. Ele mexeu na sua memória. E a memória dele tinha registro de vitória. Pode falar com o gigante que eu arrebento ele. Saul falou: então vai com Deus. Prazer ter te conhecido. Vai embora, garoto. Vai com a minha armadura. Davi veste a armadura de Saul. Não dá para andar, porque ele não estava acostumado. Falou: Saul, não dá para ir com isso não, mano. Tem uma coisa que eu tenho que ter na frente do gigante: é mobilidade, possibilidade de fuga. Vou ficar igual um mané lá. Tirou aquela indumentária. Aliás, a veste de Saul jamais serviria para Davi, pois Saul era um covarde, simulado, mentiroso. Davi era um valente, comprometido com Deus. Davi tira aquilo, passa no riacho e pega quantas pedras? Por que ele pegou 5? Porque estava ele o direito de errar, gente. Se leva uma só. Vai dar tudo certo. E se tu errar? Corre. Não, nem sempre as coisas vão sair. Esse dia eu fui pregar numa igreja no interior do Rio, tinha gente pendurada até na janela. E o povo canta o jovem, canta as crianças, canta o dueto, canta o trio, o quarteto, cantou o ministério de louvor, cantou os visitantes, cantou os vizinhos.
Falei, gente, isso é uma igreja ou um viveiro, meu Deus do céu. Nunca vi cantar tanto assim. Que hora eu vou pregar? O culto acabava às 9. Sabe que hora me passaram a palavra? 9h15. Agora vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Eu com a pedra desse tamanho para atacar nele, que era um esboço. Botei o esboço assim. Abri a Bíblia. Falei, Pai do Senhor, acabou a luz. Os caras cantaram de 7 a 9h15. E na minha vez acabou a luz. Como é que eu ia pregar com aquele montão de texto? Fechei o esboço, errei aquela pedra, mas eu tinha outra. Abri num salmo, recitei de cabeça. Fiz uma pregação romântica, porque acenderam umas velas. Botei Jesus como um galã. De olho nas almas. Gente, foi sensacional. Preguei, quando eu falei amém, a luz voltou, cantaram 2 hinos para acabar o culto. Então nem sempre as coisas vão acontecer como você espera. Você tem que ter uma reserva nessa sua sacola, uma reserva de fé. Amém? E agora Davi vai enfrentar o gigante. Chegou lá no vale, aquela coisa imensa já está lá. Aí chega o garotinho. Tiradeira, bolsinha e um pedacinho de pau. Cadê o adversário? Golias falou, hã? Isso aí? Nunca encarei um cara tão fraco. Tá morto. Ah, garoto! Ficou nervoso, ofendido. O oponente tão assim magrelinho. Falou, ah, garoto, vou matar você, menino. E não vou deixar nem ter enterro. Eu vou abrir você e as feras vão vir te devorar. Imagina o pessoal conversando. Conheceu ele? Menino bom, rapaz. Falaram que é droga que fez isso. Porque Israel deve estar lá assim, pastor. Ó, a hora que Davi perder, a gente sai correndo. Os filisteus devem estar assim, ó. A hora que o Golias ganhar, a gente corre atrás. Quando Golias terminou de falar, Davi falou, ô grandão, presta atenção no serviço. Tu vem a mim com espada, escudo, lança, capacete e outras indumentárias. Eu vou contra você, tu não sabe quem eu sou não, né? Mas eu preciso conversar com o leão e com o urso. Jaz, o leão e o urso. Mas eu vou matar você. Vou. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, entendeu, Golias? Eu sirvo. Tu és circuncidado? Não, eu sou. Eu vou bem matar tu. Despediu da esposa, dos filhos? O pessoal deve ter falado, ó, pequeno, mas valente. Ou tá dopado. Nesse momento, gente, se tivesse uma bolsa de aposta em Israel, você ia apostar em quem? Ia perder seu dinheiro. Tu ia apostar no Golias. A visão não era muito animadora. Mas Davi tinha um plano. Dar uma pedrada naquele cabeção. Eu gosto disso. Por que ele usou a pedra, pastor? Porque ele era especialista em dar pedrada. Se você quer ser vencedor, seja bom naquilo que você faz. Faça com excelência. Ele era perito na pedrada. Pegou aquela pedra e falou assim, vou dar-lhe uma pedrada naquele cabeção. Zuni, aquela cabeça que para acabar com dor de cabeça era caixa de paracetamol fechada. De repente aquele gigantão, viu estrela, tum. E começa a cair. Eu imagino Israel, ó. E os filisteus. O maior avivamento bíblico no Velho Testamento acontece aqui. Quando viu aquele gigantão caindo, pode ler que o texto diz que Israel correu atrás deles. Davi foi lá. Pegou a espada com muita dificuldade. Falou, qual é, Golias?
Quem é o quê? De quê, pra quê, por quê? Machão, tu, hein? Ganhou tudo, hein? Eu sou fraco, né? Tem um invisível aqui comigo. Você não consegue ver, mas eu vejo. Porque é isso que faz a diferença. Quando cercam a casa de Eliseu, lembra? O exército da Síria. O garoto que trabalhava com Eliseu sai, assim, ó. Eliseu. Não tem rota de fuga. E agora, quem poderá nos defender? Eliseu sai depois do garoto e fala: muita gente, hein? Para prender só eu? É. E o garoto lá. Eliseu, o exército que está para o garoto é o mesmo que está para Eliseu? Sim. O que o garoto vê é o mesmo que Eliseu vê? Sim. Só que nós temos uma visão de um garoto e uma visão de um homem de Deus. Que quando um problema vier, você pode se comportar como um menino ou como um homem. Como uma menina ou como uma mulher. Eliseu olhou. E o garoto. E Eliseu falou: calma, garoto. Calma, garoto. Mais numerosos são os que estão conosco. Eu imagino o garoto falando: quem é que está aqui com a gente? Está com mais medo que eu. Somatizou. Aí Eliseu não aguentou, falou: Senhor, abre os olhos dessa mula. Para ele ver. Quando o garoto olhou, ao redor dele tinha carro, cavalo, cavaleiro de fogo. Eu imagino o garoto saindo para o exército da Síria e falando assim: vem, quer vir? Vem aqui, cavaleiro de fogo. Fica aqui. Porque problema só é problema se você estiver sozinho. Mas se você tiver a sombra do onipotente, cadê o tamanho do problema? É assim que funciona, gente. Sabe, nós temos que mostrar isso para o mundo. Os amigos de Daniel são jogados na fornalha, Nabucodonosor vai ver, tem problema com a ciência exata. Nós jogamos quanto? Nós jogamos 3, tem 4. Gente, se multiplica. Os crentes não morrem. Eles são igual bactéria. Não é verdade? Nabucodonosor chegou na porta da fornalha e falou para os garotos: rapaziada, dá um pulinho aqui fora. Se eu sou os meninos, eu ia falar: entra aí, Nabucodonosor. Tu não é Deus, irmão? Então para pensar. Você precisa aprender quem é que está contigo. Por isso Davi mata o gigante. Arranca aquele cabeção. Entra no arraial com aquela cabeça. E a mulher tudo gritando: chegou o machão. Pensa. Que coisa linda. Por quê? Porque ele teve coragem de fazer o que ninguém estava fazendo. Último texto, rapidinho para me terminar, que eu estou em cima da hora. Juízes. Capítulo 6. Rapidinho. Verso 11. Amém? Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofa, que pertencia a Joás a Birezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo onde? Malhando trigo onde? Lagar. Quem aqui não sabe o que é lagar, levante a mão. Só para me falar o que é. Isso, não sabe, levanta a mão para saber. Porque senão a gente fala lagar, o pessoal fala lagar. Lagar, acredita? Mas o que era lagar? Deve ser a metade de uma lagarta. A mente vai por associação. Ninguém é obrigado a saber tudo. Língua portuguesa tem disso. Uma palavra tem um montão de significado. A palavra graça. Me ajude aí, nós somos salvos pela... Mas a salvação não é de... Mas eu queria saber qual a sua. Amanhã o culto na casa da nossa irmã. Queria dizer que você hoje está uma. Queria perguntar o que você está achando. De uma palavra só. Isso é língua portuguesa. Tem palavra que não diz nada e explica tudo. O que é coisa? Fala para mim o que é coisa. Ela não é nada, mas explica tudo. Se eu falasse para você, estou sentindo uma coisa estranha. Ou depois eu tenho bem uma coisa para te falar. Gente, a coisa tá feia. Já virou até verbo. Eles estão coisando.
Isso é só para explicar lagar. Pregação da minha cultura. Lagar, um tanque para beneficiamento de uva. Sabe aquele lugar que as uvinhas? Aquilo é um. Só que Gideão está malhando no trigo. Se malhava numa eira, um campo aberto, mais ou menos como secar café. O campo, ele não podia usar por causa dos midianitas. Então ele tinha um lagar. Ele precisava de uma eira, mas ele tinha um lagar. Ele precisava de uma eira, mas ele tinha um lagar. Ele precisava de uma eira, mas ele tinha um lagar. O ideal para ele era uma eira, mas a realidade dele era um. Então, vencedor aprende a encarar a realidade. Enquanto você não tem o seu ideal, trabalhe o que você tem para alcançar o que você deseja. Isso é coisa de vencedor. Sabe? Determinação. Era apertado malhar o trigo no lagar? Sim ou não? Era desconfortável. Mas era o que ele tinha. Há um tempo atrás eu tive um Corsa que se apaixonou por reboque. Quebrava, pensa um carro para quebrar, um Corsinha. A gás. Ele via um reboque, ele parava, sozinho. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o cara foi me levar no carro e falou: pastor, o senhor não tem vergonha de andar no carro desse? Não, eu falei: tenho. E por que o senhor não anda no carro melhor? Porque eu não quero. Porque isso aqui é a minha realidade, o meu ideal não é isso. E eu trabalhei muito tempo. Hoje eu ando no meu ideal, mas eu tive que trabalhar na minha realidade. Então, o que é sua realidade? Ela é dura, mas é sua. Ela é feia, mas é sua. Ela é pouca, mas é sua. Encare sua realidade. É isso que Gideão está mostrando. Malhe o trigo no lagar. Já que eu não tenho o que eu quero, então também não quero nada. Então morra. Perturbar outro. Encare sua realidade. Versículo 15, a gente termina. E ele disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu. Gideão está conversando com quem? Com Deus. Olha a conversa do Gideão. Senhor, explicar uma coisa para o senhor. Eu acho que não visaram o senhor, não. Eu não posso liderar revolta contra Midianita, não. Porque eu não tenho dinheiro. E nem a bênção da primogenitura. Eu estou na rabeira da cadeia alimentar. Você quer ser um vencedor? Você precisa aprender a vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Quando tudo diz que não, você também diz não. Tem gente assim. Não dá não, pastor. Um homem foi acusado de um crime que não cometeu. No julgamento, 3 votaram a favor, 3 contra. O juiz precisava condená-lo, porque era uma cidade pequena, não tinha outro suspeito, a cidade estava empolvorosa por causa de um crime, então tinha que colocá-lo na cadeia. E aí só que o juiz, as provas não eram tão contundentes, mas o juiz precisava incriminá-lo. Então o juiz quis dar uma de bonzinho e disse: rapaz, eu vou dar uma oportunidade para você. Eu vou escrever num papel absolvido, no outro condenado, você pega, essa vai ser a sua sorte. Só que o juiz escreveu condenado nos 2. O outro papel ia ficar com ele mesmo, quem é que ia questionar? O meritíssimo. O rapaz, então, chega lá na frente, o juiz pegou os 2 papeizinhos e disse: pode tirar. E o rapaz falou: as circunstâncias são contra mim, mas eu sou inocente, Deus vai me livrar. O juiz pensou: duvido, não tem saída. E ele falou: Deus é Deus e vai fazer um milagre a meu respeito. O juiz pensou: se aparecer escrito absolvido num papel desse, até eu acredito no Deus dele. Abriu a mão e falou: tira. Quando o rapaz tirou um, o juiz imediatamente guardou o outro. E o rapaz falou: para que todos saibam que eu creio no meu Deus, que Ele vai fazer o impossível para mim, e que ainda há uma saída, eu não quero nem saber o que está escrito nesse papel. Comeu. Quando ele comeu, o juiz teve bem que pegar o outro. O outro estava escrito o quê? Então o que ele comeu tinha que estar escrito o quê? Ele falou: eu vou embora, rapaz, em nome de Jesus, porque o Senhor tem vitória para você.
Coloque isso no seu coração. Seja ousado como Pedro. Seja corajoso como Davi. Encare sua realidade e vença as limitações como Gideão. Fique de pé. O que todo mundo está pensando, fale o que todo mundo está falando, faça o que todo mundo está fazendo. Jequiti, jequiti, jequiti. Não quero que a gente pense. É ou não é? A internet traz tudo pronto. Essa é a era que nós estamos vivendo. Então nós vamos dar uma olhadinha nesse texto. Mateus 14. Eu vou te mostrar 3 homens e 4 atitudes. Mateus 14, 22. Diz assim a minha tradução. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao barco, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Subiram ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Quero falar com você sobre pessoas diferenciadas. Pessoas que vivem acima da média. Pessoas que são capazes de fazer o que os outros não fariam em situações comuns. O texto diz no verso 22, logo em seguida, isso é na minha tradução, compeliu Jesus. Na minha tradução está compeliu. Tem alguém que não está com a tradução compeliu, tem outra coisa? Levante a mão assim. Qual a sua tradução, irmão? Hein? Insistiu. Tem alguém com outra que não é insistiu? Ordenou. Tem alguém que não é outro? Obrigou. Tá bom aí. Compeliu, insistiu, obrigou, mandou. O que indica que os discípulos não estavam a fim de entrar. Porque senão ele não precisava de obrigar. Ele falou: quero todo mundo nesse barco. No barco. No barco. Estou mandando, não estou pedindo, estou mandando. Entra no barco. Vocês não são meu discípulo, tem que obedecer. Tudo empinadinho. Eu estou aqui para colocar as pessoas para frente, meu irmão. Estou aqui para puxar ninguém para trás, não. Então os discípulos entraram e foram. Quando de repente o mar fica grosso, revolto, a água querendo entrar, e eu imagino eles conversando. Ele vem. Alguém falou: vinha. Ele falou que vinha. Mas quem vai entrar com ele nesse mar? Falou: mas ele falou que vem, ele vem. Só ia despedir o pessoal lá. Ia orar um pouquinho, estava vindo. Escurece, cadê? Gente, ele não vem não, hein? Ele vem não. Duvido que ele vem. Água entrando, nem todo mundo era pescador. Mateus era cobrador de impostos, não sei nem se ele sabia nadar. Aliás, quando a situação fica difícil, a adrenalina entra, é cada um. Eu imagino naquele barco, Pedro, que era o dono, jogando a água para fora com a cumbuquinha. Era o homem da energia, o Pedro. João não era o homem da energia, era o homem da oração. Jeová Jireh, eu não posso morrer não, poxa. É ou não é? Tomé era quem? O incrédulo. Deve ter pensado o quê? Falei para a gente não vir. Natanael era o exigente. Deve ter falado o quê? Falei para a gente vir num barco maior. Cada um reage de uma.
O Judas Iscariotes era o tesoureiro, deve ter pensado o quê? Se isso afundar vai ser um prejuízo tremendo, hein, gente? André era o brincalhão, André era aquele que estava de olho no lanchinho do garoto, a multiplicação dos pães. Falou para Jesus, tem um garotinho aí com 5 pães e 2 peixinhos. Tinha mais de 5 pessoas, 5 mil para comer. André estava de brincadeira, de olho no lanche do garoto. Jesus aqui foi na brincadeira de André e criou o primeiro McFish, o sanduíche de pão com peixe. Então, quando a adrenalina entra, cada um reage de um jeito. E latão e discípulo, dentro do barco, escureceu. O texto diz que na 4ª vigília da noite, tu sabe que horas é isso? Tu deve estar pensando, pastor, não sei nem que hora é a primeira vigília. Eu vou saber que hora é a 4ª. Ela começa às 18 e muda de 3 em 3. De 18 a 21, a primeira vigília. De 21 a meia-noite, segunda vigília. De meia-noite às 3, terceira vigília. De 3 às 4ª vigília. Aí hora a primeira, hora a segunda. Ou seja, Jesus foi encontrar com eles a partir das 3. Tudo escuro. Medo. Quem é que vem literalmente tirando onda? Andando em cima da água. Queria ver Newton olhando isso. Isaac Newton olhando isso. Ele andando em cima da água. Quando ele está chegando, alguém gritou, fantasma! Vê se coisa de alguém gritar, a turma está com medo. Ninguém correu. Não tinha para onde correr. E começou a gritar, fantasma! E não tinha mulher não, hein? Só machão. Aí Jesus falou, calma, gente. Que fantasma o quê? Sou eu. Aí Pedro, sempre ele. É sobre ele que eu quero falar. Se aproxima da beiradinha do barco, olha, madrugada, tudo escuro, ventando, mar sacudindo, neblina, tudo. É o senhor mesmo? Ele não tem nem certeza. Aí, se é o senhor, manda eu ir aí, poxa. O que o pessoal falou? Tá doido. Qual era o local mais seguro nessa ocasião? Qual era? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Esse é o problema. Você quer viver os milagres de Deus, mas não quer sair do barco. Você quer viver a glória de Deus, mas quer continuar na mesmice. O milagre de Deus não está no barquinho que você está vivendo, está lá fora. Está na hora de você fazer o que nunca fez, para você viver o que nunca viveu. Está na hora de você botar a mão na massa e agir, para que aconteça na sua vida coisas que nunca aconteceram. Pedro falou, eu quero ir aí. Ele era sócio do Tiago e João, que deve ter pensado o quê? Deixa ele ir. Ele não quer ir. Porque eu aprendi uma coisa. Quem não sai do barco detesta ver você saindo. Aliás, quem não sai do barco torce para você afundar. Quando tu sai para fazer algo de diferente, o que o pessoal, quem não sai, fica falando? Afunda, afunda. Afunda, afunda. É, porque dói muito nas pessoas que não têm coragem de fazer algo novo, não têm ousadia, e aí continua na mesmice. Pedro falou, eu quero ir aí fora. O que Jesus falou? Pedro, que isso, Pedro? Vim aqui, para andar em cima d'água tem que ter um conhecimento milenar. E só eu detenho tal conhecimento. Foi isso que Jesus falou para Pedro? O que Jesus falou para Pedro? Vem, filho, queres andar sobre essa água? Vou financiar seu projeto. Parei para te esperar. E o discípulo olhando, será que ele vai? Ele vai. E Pedro ousado, gente. Isso que eu gosto, ousadia. Está na hora de você fazer umas coisas diferentes para você mesmo. Tu não estuda e quer tirar umas notas boas. Aí, na hora da prova, põe a mão em cima da prova. Senhor, Deus poderoso, eterno, longânimo, preciso tirar uma nota boa. Deus fica olhando. Não posso fazer nada por ele. Não estudou? Está na hora de você fazer umas coisas. Estude como nunca estudou. Tire notas como nunca tirou. Trabalhe como nunca trabalhou. Prospere como nunca prosperou. Ame como nunca amou. Você vai ser amado como nunca
Foi. Continue fazendo as mesmas coisas. Continue recebendo as mesmas coisas. Pedro falou, eu quero ir aí. Jesus falou, vem. E ele saiu. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar com vocês e poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu gosto muito dessa mensagem, foi o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Mateus, capítulo de número 14. A partir do verso de número 22. Eu preciso mostrar a você hoje o que você precisa fazer nos momentos de crise. Como você precisa reagir quando a adversidade vier contra você. Eu costumo dizer que quanto mais tensão se coloca num arco, mais longe a flecha vai. Então, quando você estiver vivendo sob tensão, imagine que tu é uma flecha na mão de um valente. Então, quanto mais tensão que tiver difícil, espera. Que uma hora a tensão tem que acabar. E aí você vai voar alto. Você vai chegar onde ninguém chegou. Só que você precisa fazer o que ninguém fez. A diferença entre um derrotado e um vencedor, qual é? É que o derrotado faz coisas que o vencedor não faz. É ou não é? Dificilmente você vai encontrar disciplina num derrotado. Organização num derrotado. Determinação num derrotado. Isso são coisas que você encontra em vencedores. E Deus não tem panelinha que diz, gostei de você. Você vai vencer. Não gostei de tu. Tu vai perder. Não. Deus fica olhando para ver o que você vai fazer. Nós vivemos debaixo de lei de semeadura. Tudo que o homem semear, isso também. Então o segredo é você fazer algo de novo. Para a sua vida, por você mesmo. Aliás, o maior inimigo que você tem não é o diabo. Sabia disso? Aliás, eu deveria recomendar a você. Compre um espelho do seu tamanho. E todo dia de manhã, antes de fazer qualquer coisa, tem uma conversa com aquela pessoa que vai aparecer lá. Olhe para aquela pessoa e diga, você quer acabar com a minha vida. Você quer me destruir, eu sei que você quer, eu sei, você é perigosíssimo. Só não te mato porque é suicídio. Porque se você notar, o grande adversário que temos, somos nós mesmos. É ou não é? Então o que você faz quando as outras pessoas estão fazendo coisas diferentes? Porque hoje o objetivo da humanidade é uniformizar nossa mente. Pense, entra nesse barco agora. O discípulo tinha inúmeros motivos para não querer entrar no barco. A última vez que estiveram no barco, quase que morreram afogados. Onde Jesus estava dormindo, lembra? E pior, da outra vez, Jesus estava com eles. Se afundasse para eles, afundava para Jesus. Dessa vez Jesus disse, vão vocês que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. O discípulo pensará, agora ele está querendo matar a gente mesmo. Agora, não. É porque cada momento com Jesus, recebemos de Jesus uma lição. As adversidades não estão aí para te destruir. Estão para te educar. Para fazer você crescer, gente. Tem que aprender. Levantou de manhã. Tem que ser bem-humorado. Animado. É ou não é? Levantou de manhã, tem um montão de estrume do lado da sua cama. O que você pergunta? Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Tem gente que gosta de comiseração. Mas pastor, estou sofrendo. Você não veio nesse mundo para sofrer, veio? Tem gente que acha que veio. De uma moça falou comigo, pastor, eu vim aqui para sofrer. Sofra, filha. Quem sou eu para tirar você tal privilégio? Agora, eu não vim. Eu vim aqui para que se cumpra na minha vida aquilo que a Bíblia diz que tem que se cumprir. Eu vim aqui para comer o melhor desta. Então, sofrer não é verbo para ser conjugado. Conjugo qualquer outra coisa, mesmo sofrer.
Aliás, pelo menos em primeira pessoa já tá bom. Eu sofro, não, tu sofre. Ele sofre. Nós não sofremos nada. Vós sofreis, vós sofreis. Paulo e Silas estavam presos. Apanharam bastante. Eu imagino Silas falando, Paulo, bem que falaram, não anda com Paulo. E Paulo falando, cala a boca, Silas, cala a boca. Nossa, não, lá na prisão os dois resolveram conjugar o verbo adorar, porque a decisão é sua. É ou não é? Então o que você vai? Olha só, Jesus falou, entra no barco. No barco. E os discípulos entraram. Jesus falou, pode ir que eu vou depois, mas não disse que horas ia. O texto diz que o vento era... Quem mandou eles irem? Jesus. Jesus tinha autoridade sobre vento e mar. Então, se eles estão obedecendo, o vento tem que soprar para onde? Por que está soprando contra? Porque Jesus quer dar lição. Ensinar o discípulo. Era ruim, uma turma ruinzinha de aprender. A vida é assim, quanto menos você aprende, mais difícil fica. Deus manda uma lição, tu não aprende, ele diz, essa foi pouco, tem que mandar uma pior. E aí, gente, você tem que saber que você veio para ver. Esse dia uma senhora falou comigo, pastor, minha vida acabou. Eu falei, sério? Por quê? Meu marido morreu, você não soube não? Eu falei, soube, mas a frase está errada, acabou, foi a vida dele. A senhora ainda está legalzinha, dá uma ajeitadinha na carcaça. A senhora cata de novo. Ela falou, o senhor acha? Eu falei, acho. Lá foi ela.